norma de rejeição social e, por fim, nós vamos falar da função social do tributo. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de Estado. Dalmo de Abreu Dallary, segundo Dalmo de Abreu Dallary, o Estado seria uma ordem jurídica soberana com a finalidade de garantir o bem comum para o povo situado em determinado território. Dentre os elementos caracterizadores do Estado, dois merecem especial destaque. A soberania, porque é a partir dela que vai nascer o poder de tributar, e a finalidade, porque é justamente em busca dela que o Estado vai realizar a atividade financeira. Vou pedir permissão para ler o conceito de que é o charada de atividade financeira. É a atuação estatal voltada para obter, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à consecução das finalidades do Estado, que, em última análise, se resumem na realização do bem comum. Bom, a partir desse conceito está claramente caracterizada a instrumentalidade da atividade financeira, e não só da atividade financeira, como também dos tributos, nós veremos mais à frente. Nesse momento, o que importa destacar? Essa palavrinha aqui, de vermelho. Bom, na palavra obter, nós somos remetidos ao conceito de direito financeiro de receitas públicas. Mas o que é receita pública? Nas palavras de Aleomar Balheiro, receita pública seria todo aquele ingresso que vem a crescer os cofres públicos como elemento novo e positivo, sem condições, reservas ou correspondências do passivo. Dentre as classificações para receitas públicas, cumpre destacar aquela que divide entre receitas originárias e receitas derivadas. As receitas originárias, como o próprio nome já indica, seriam aquelas que se originam do próprio patrimônio do Estado, como, por exemplo, quando o Estado aluga um bem público. Já as receitas derivadas são aquelas que derivam do patrimônio do particular até o patrimônio do Estado, coercitivamente e através do poder de tributário. Os tributos, obviamente, são receitas derivadas em essência. A soberania, o poder de tributar vem da soberania e por isso mesmo ele tem um caráter impositivo. O que é isso? Não interessa se você não quer pagar o tributo, se isso te dói, se isso te angustia. Se o tributo está legalmente constituído, se ele é constitucional e se você realizou o fato gerador, torce para prescrever ou decair ou contrata um bom advogado. Mas, vamos ver. Bom, e o poder de tributar não é absoluto. A Constituição estabelece uma série de limitações ao poder de tributar, como princípios e imunidades, e a própria repartição de competências entre os entes tributantes, quando ela diz que existem impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. O município, por exemplo, não poderia instituir um imposto de renda e cobrá-lo, bem que ele gostaria, mas... Próximo. Bom, tributo como norma de rejeição social. Ives Gandra da Silva Martins, em seu livro Teoria da Imposição Tributária, ele divide as normas em duas grandes classes. As normas de aceitação social, que até inclusive já foi trabalhado com a professora Regina, sabe? As normas de aceitação social, que são aquelas, como também o próprio nome já indica, aquelas aceitas socialmente, aquelas em que a sanção não é um elemento fundamental para o seu cumprimento. Um exemplo seria o artigo 121 do Código Penal, que proíbe o homicídio. Normas de rejeição social são aquelas que a sanção é elemento fundamental para o seu cumprimento. Dificilmente você cumpriria uma norma de rejeição social sem que existisse sanção. E é claro, uma norma de rejeição social em essência também é um tributo. Bom, Ives Gandra, ele identifica alguns motivos. Não. Desculpa mais uma vez. Ives Gandra identifica alguns motivos para que o tributo seja caracterizado como norma de rejeição social. Esses motivos foram identificados na década de 80, mas eles, pasmem, ainda se mostram atuais. O primeiro deles consiste em objetivos e necessidades mal colocados. O que é isso? O contribuinte sente que o Estado não investe no que de fato é prioridade, como saúde, educação, que ele tem gastos supérfluos, que o Estado é perdulário, possui uma série de, com respeito aos servidores públicos, uma série de funcionários que talvez não fosse tão necessário, uma prima pela eficiência. A questão da corrupção também, na qual escorre vários rios de dinheiro. A questão de privilégios e injustiças. Por exemplo, em determinado contexto histórico, você pode ter maior tributação na área automobilística ou na área de varejo, e muitas vezes o contribuinte se sente injustiçado. Puxa vida, por que ele tem uma isenção e eu não? Poxa, por que eu e não ele? Por que eu tenho que pagar imposto? Sonegação e aumento de receita. Aquele contribuinte que paga direitinho os seus tributos, ele pensa o seguinte: poxa, o Estado está sempre aumentando os tributos. E também é para compensar quem sonega.
Se todos pagassem o tributo sem sonegar, não teria uma diminuição nos tributos? Já que está todo mundo pagando? Então ele sente que paga para compensar aquele que sonega. E o último motivo é a sonegação e tratamento prático diferencial. Alguns contribuintes, eles dificilmente conseguiriam sonegar, como é o caso daqueles que são objeto do imposto de renda retido na fonte. Agora ele fica pensando, poxa, fulano ganhou o mesmo tanto do que eu. No meu caso, o imposto vai, né? Agora, no caso dele, ele é da iniciativa privada, ele conversa com o contador, conversa com o advogado e consegue dar aquele jeitinho. Então ele se sente também injustiçado. Bom, esses motivos, nós não estamos ignorando a existência de outros motivos. Cada um rejeita pelo motivo que bem entender. Só estou explicando esses porque foram os colocados por Ives Gandra e eu achei todos eles muito atuais. Vamos finalmente tratar da função social do tributo. A origem da relação de tributação é na imposição do mais forte sobre o mais fraco. E a despeito dessa origem espúria, a relação de tributação hoje é uma relação jurídica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem uma série de parâmetros jurídicos previstos na Constituição que o poder de tributar deve se limitar. E tendo isso como premissa, nós podemos afirmar que a legitimidade dos tributos só existe se houver uma correlação direta com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, esculpidos no artigo 3º da Constituição Federal. Por quê? O Estado, ele não existe por existir, ele existe para alguma coisa. E para realizar essa determinada coisa é que ele realiza a atividade financeira, que é custeada principalmente pelos tributos. Na medida em que ocorre uma deturpação da finalidade dos tributos, não há razão deles existirem. Bom, e em razão dessa estreita correlação entre tributo e sociedade, alguns doutrinadores sugerem, como Elísio Veloso Bastos, que se acrescente a sociedade na relação de tributação entre Estado no polo ativo, contribuinte no polo passivo. Ele diz que a sociedade, como destinatária final dos tributos, deveria sim fazer parte da relação jurídico-tributária. Hugo de Brito Machado já diz o seguinte, não, calma lá, uma coisa é a tributação, é o Estado cobrando do contribuinte. A sociedade, a solidariedade social, e isso deve ser observado no campo do direito financeiro, no campo dos gastos públicos. Bom, essa discussão, no meu humilde entendimento, não existe razão para ser. E aqui eu vou fazer referência à palestra do professor Otto, porque ele mostrou de que forma a tributação pode influenciar na iniciativa privada, na livre iniciativa, no trabalho. Não é possível conceber algo tão influente socialmente como é o tributo sem uma função. Você pensar, não coloca ou não coloca a sociedade, peraí, mas o Estado arrecada para quem? Para ele? A gente paga tributo para lotar de quantias vultosas os cofres estatais? Para ele simplesmente guardar? É como, por exemplo, falando ainda mais como o tributo é um instrumento, como se você comprasse uma chave de fenda. Chega uma pessoa aqui, a Regina chega para mim, não, Carol, eu comprei uma chave de fenda. Aí eu, pra quê? Você comprou uma chave de fenda, Regina? Aí ela, não, eu comprei porque eu quero acumular 103.000 chaves de fenda lá em casa. Sem a menor finalidade, mas por quê? Então o Estado ele quer arrecadar milhões por arrecadar? Tem que ter uma função. E os tributos, de fato, têm funções. A primeira delas, a primordial e a que a gente mais lembra, é a função fiscal. Arrecadar vultosas quantias para os cofres públicos. E é uma função também muito importante, porque é a partir dela que se custeiam as finalidades do Estado, como serviço público, enfim. Função extrafiscal é quando o Estado, por exemplo, intervém na economia, seja estimulando comportamentos como a isenção de IPVA para pessoas com deficiência, ou desestimulando hábitos, como a tributação mais pesada sobre cigarros e bebidas alcoólicas. E a função de redistribuição de renda. E nessa função eu peço licença para usar o princípio do tá podendo do joelho. Como é que vai funcionar a redistribuição de renda nos tributos? O Estado vai chegar, olha, você reformou a sua casa, você comprou um carro novo, que bacana. Então você está podendo. Eu vou tirar um pouquinho de você que está podendo para dar para ele que não pode, para ele poder um pouquinho, né, tadinho? Então se você está podendo pagar um plano de saúde, que bom, então eu vou pegar um pouquinho de você para construir um hospital para quem não está podendo. E seria mais ou menos dessa forma a redistribuição de renda com base nos tributos. Conclusões. Depois de tudo que foi exposto,
nós chegamos basicamente a 3 conclusões. Uma delas já foi inclusive referida. Primeira, a legitimidade dos tributos encontra-se submetida à sua vinculação aos objetivos da República Federativa do Brasil, esculpidos no artigo 3º da Constituição Federal e promovidos através da atividade financeira do Estado. Bom, nós sabemos, né, é nítido, que existem várias deturpações. E em razão dessas deturpações é que o sistema há um sentimento geral de rejeição social em face dos tributos. Por isso que quando eu perguntei, gente, quem sente aqui que paga muito? Ninguém ficou com a mão baixada. Por quê? Por que causa tanta rejeição na gente? Porque a gente fica, puxa vida, eu vou tirar o dinheiro que eu usaria muito melhor para dar para o Estado, para ir para a corrupção, ou para ele gastar, enfim, de forma não prioritária, de forma totalmente desorganizada, sem uma administração eficiente? E o fim deste descrédito condiciona-se à mudança na ótica pela qual se encara a tributação, de penalidade para instrumento de solidariedade social e redistribuição de renda. Tá, aqui está muito claro, né? Não estamos confundindo tributo com penalidade, apenas dizendo que o contribuinte encara o tributo com uma penalidade. Então, por que não usar o tributo a nosso favor? Já que nós temos que pagar, por que não fiscalizar? Aqui agora eu vou fazer uma analogia, nem sei se eu posso, meio esdrúxula, mas é uma analogia pós-contemporânea, então acho que vai ser interessante. Vamos supor um casal, uma mulher muito bem sucedida, muito rica, e o marido, dono de casa. Aí ela chega em casa cansada, o marido chega, meu bem, eu estou precisando de um terno, né? O senhor não vai casar. E, enfim, eu queria estar bem arrumado, né? Você acha que ela vai pegar o dinheiro, dá para ele e fala, não, vai, gasta onde você quiser, não interessa, já estou tendo que ficar tirando pesado, você não vai trabalhar. Você acha que ela vai fazer isso? Você acha que ela vai dar o dinheiro e reclamar? Pode fazer. Mas por que ela não pega o maridinho, vai para o shopping, escolhe o terno mais bonito para ele, vai com ele para o casamento da irmã, todo cheiroso, bonito, exibe para todas as amigas morrerem de inveja e fica feliz com isso. Por que a gente não faz isso com os tributos? Já que a gente está dando tributo para o Estado, por que a gente não fala, não, eu estou te dando dinheiro, mas eu quero ver onde você vai colocar. Eu quero ter para exibir para os outros países um sistema de saúde eficaz, um sistema de ensino que causa inveja em todo mundo, muito bom. Eu quero ter segurança, eu quero ter coisa para exibir para os outros. Eu quero exercer o meu direito. Se eu pago o tributo, eu quero uma coisa em troca. Eu não quero pagar por nada. O tributo precisa de uma função. Ele tem e ela precisa ser efetivada. Bom, espero ter contribuído com alguma coisa e me desculpe mais uma vez pela essa confusão. E muito obrigada. Parabéns, Carolina, pela exposição. Carolina sempre assim, com esse ar de artista, que ela é, na verdade. Bom, então, eu quero convidar os senhores para fazer só um pequeno intervalo. Enquanto a gente compõe o próximo painel, a gente volta em 15 minutos.